Então, estamos aqui. Boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que para mim o rock hoje foi mais baixo. Não sei por quê, se foi a minha conexão ou meu celular aqui que estava baixo, mas eu imagino que está dando para me ouvir direitinho. Tá? Agora eu estava falando com os nossos colegas aqui fora do ar, então estava ok para mim a minha fala. Então, espero que esteja ok para vocês também. Então, boa noite a todos, pessoal. Hoje é um dia muito especial para a gente. Hoje a gente vai ter a nossa aula é de uma pessoa de muito contato da gente aqui no curso, que a gente quer muito, e eu vou chamar aqui para apresentar o nosso convidado, um ex-aluno dele, né? Que quem melhor para apresentar aí um orientador do que o seu orientando? Chamar aqui o nosso querido Renato Leonardo. Renato, boa noite. Fique à vontade, porque hoje a aula é do professor José Aparecido. Boa noite. Com certeza. Hoje é um momento muito especial. É a aula magna, né? É a aula que todos nós estamos esperando. Uma aula que vai além da ciência, né? Além de ser um grande pesquisador, o professor José Aparecido, ele é um cientista. E eu vou passar aqui rapidamente, vou fazer uma apresentação. O José Aparecido, você está vendo aí? Está dando para ver direitinho. Tá. E eu vou até colocar uma música que ele tanto adora, né? O José Aparecido é mais do que um ser humano, um professor, um doutor, né? Ele traz luz, e vocês todos têm consciência, né, da luz que ele é nas suas interações, colaborações. Então, bom, o professor José Aparecido é professor titular do Departamento de Psicologia e Educação do campus Ribeirão Preto, São Paulo. É oriundo de Jaboticabal, fica a 50 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade, né, acolhedora. Aqui poderíamos falar do currículo José Aparecido, recebeu prêmios, esteve em várias universidades de todo o mundo, né? Um dos brasileiros que tem pesquisa científica, uma das pesquisas mais citadas. E eu gostaria de destacar que o José Aparecido também, na época da pandemia, já professor sênior, formou um grupo de mais de 20 pesquisadores no Brasil, a Psicovid, né? E foi fazer pesquisa. Liderou um grupo heterogêneo, interdisciplinar, e foram publicados vários trabalhos, né? Eu interajo com o professor José Aparecido desde 2016. À esquerda aqui, a sua filha, a doutora Juliana Almeida da Silva, né? A Priscila de Medeiros, eu e o professor José Aparecido da Silva, em que em 2016 nós montamos um simpósio de dor, né? E esse simpósio virou um congresso, né? Com várias participações aqui, José Aparecido, meus alunos, colegas, outras universidades. Tivemos congressos com 400 pessoas, né? Isso mostra o poder de encantamento, essa é a palavra. O professor José Aparecido tem a mão de Midas. O que ele rela, vira ouro, né? Onde ele interage, ele cativa e leva multidões, né? Divulgação científica também nas sociedades. O professor José Aparecido foi, além de professor sênior, esteve em várias universidades em todo o mundo. Ele foi professor visitante na Federal de Juiz de Fora e lá fez um simpósio, coordenou um simpósio Cérebro e Mente durante 2 dias, com mais de 600 pessoas. Fundou o Laboratório de Cognitivo, Afetivo e Comportamental, o que estudou as reações físicas, psicológicas e mentais da Covid-19. Né? Aplicamos vários módulos de pesquisas. Aqui algumas das suas publicações, né? Durante a Psicovid, durante a Covid-19, José Aparecido foi destaque, liderou grupo nacional e internacional. O seu fator, né? Ele tem mais de quase 10 mil citações, sendo que
único artigo publicado tem quase 1.000 citações. Por favor, Zé Aparecido, depois se aumentou, me corrija. Então, e atualmente, além de professor sênior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, Ribeirão Preto, ele é professor visitante na Universidade de Brasília, atualmente. O professor José Aparecido é incansável, né? É um jovem há mais tempo, como ele mesmo diz. Ele tem sede de fomentar, de cativar, né? E aqui eu tenho eu tenho a dádiva de ter ele como mentor, tê-lo como mentor. Para mim, ele é A Noite Estrelada, a obra de Van Gogh, que canaliza tudo, né? Tudo canaliza em luz, em ciência, em conhecimento, né? José Aparecido, com toda a sua família, sua trajetória, sua atual esposa, né? E, por fim, aqui, gostaria de fazer uma menção, né, para o José Aparecido, apesar de tudo, é corintiano, né? Nem todo mundo é perfeito, mas a admiração e a gratidão será eterno, tá, José Aparecido? Então, eu gostaria de chamá-lo aqui, né, para apresentar a aula de Neurociências da Inteligência Humana. Naquela mesa tá faltando ele. Boa noite, professor José Aparecido. Boa noite, Renato. Você me deixa comovido, não só pelas suas palavras, profundamente elogiosas, mas também muito humanas, mostrando que aquilo que temos como missão tem dado frutos. Dado frutos não só em relação à produção científica, o progresso da nação, mas também em fazer amizades, ou como diria o Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos nos 4 quadrantes do planeta. E é importante, quando nós alcançamos 7 décadas, cada vez mais ter amigos. De fato, sou um sofredor ainda apaixonado. Daqui a pouco iremos ter Corinthians e Flamengo, e espero que seja um belo jogo para todos nós, corintianos ou não. Mas o mais importante é estar presente com vocês mais uma vez. Como eu já disse em várias ocasiões, eu sei muito bem que eu tive um nobre passado e com certeza tenho um curto futuro, mas não me sinto ainda com 70 anos, sinto cada vez mais jovem. Mas daqui a pouco estarei usando certamente a minha reserva cognitiva. Mas é um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Givago. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Hoje, para mim, é um dia, como todos falam, todos os dias são especiais. Todas as palestras que nós tivemos já viram 140 mil visualizações, 20 mil inscritos. É algo inacreditável para nós três que pensamos. Talvez teríamos 300 pessoas no curso do GT, mas já temos esse número. Eu sou um tirano dos números, gosto muito dos números, daqui a pouco vocês irão perceber. Mas muito obrigado por estarem conosco. Obrigado, então, Eduardo. A gente vai sair, obrigado. professor. Tá a gente bom. vai sair para o senhor poder dar sua aula. Tá bom, obrigado. Então, começando, agradeço novamente a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando desde o início de agosto, e, em especial hoje, que é a minha palestra. Espero que eu possa alcançar as expectativas de todos, e fico muito feliz com os comentários que eu vejo aqui na minha tela e também no privado. E, para mim, é realmente uma alegria e uma satisfação. Como eu sempre digo, numa escala de 1 a 10, eu colocaria 10, o score máximo. Significa que estou realmente muito feliz
em estar compartilhando com vocês. Eu escolhi o título muito amplo. Eu até achei que sempre acho que eu deveria ter colocado apenas um desses itens, mas eu fui ambicioso e vou tentar falar tudo em 1h30, um pouco menos. Alguns slides que eu vou mostrar para vocês, eu serei bastante rápido, apenas para ilustrar. Outros slides, outras transparências, procurarei dar mais detalhes. Eu vou tentar resumir tudo o que eu escrevi ao longo desses últimos 20 anos, como um apaixonado, verdadeiramente apaixonado pela inteligência humana. E começo a mostrar para vocês que sempre me perguntam quem foi a grande vencedora, ou a área, ou o saber, o domínio, que foi o grande vencedor, a grande vencedora ao longo da pandemia da Covid. Todos dizem que foi a ciência. Eu sou mais específico. Eu disse que foi a inteligência humana, porque no prazo de apenas, ou no período de apenas 10 meses, e todos trabalhando sob pressão, e os cientistas como nós, sofrendo pressões do governo, as incertezas, a confusão e o sentido de urgência que graçava todas as sociedades, todos os países, todas as nações, eles desenvolveram de forma precisa, contundente, a vacina ou as vacinas experimentais e agora em uso pleno em todas as suas fases. Então, isso é um bom exemplo para mostrar que a grande vencedora ao longo da pandemia foi a inteligência humana. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro da frase do Galileu Galilei, que quando pressionado pela Igreja naquela ocasião, lembrando que o Papa João Paulo II pediu perdão à grande mente, ao grande cérebro, ao homem genial que foi Galileu muitos anos depois, Galileu disse: se Deus nos deu a inteligência, por qual razão ele quereria retirá-la de nós? Então, a inteligência é realmente um construto psicológico muito importante e talvez um dos mais estudados nos dias de hoje. Eu vou mostrar muito rapidamente alguns livros que escrevi sobre inteligência. Faz 20 anos, um pouco mais, que me debrucei intensamente sobre essa problemática. Alguns deles o Givago vai disponibilizar online para vocês, especialmente esse último, que eu chamei Sobre o Olhar da Inteligência, onde eu coloco a minha teoria, como eu vejo o mundo, e as nossas relações, o nosso sucesso, as nossas conquistas, do ponto de vista da inteligência. E nesse livro eu ataco de forma, eu acho que consistente e muito ambiciosa, os desafios de estudar comportamentos humanos complexos, incluindo aqui também a inteligência e muitos outros. Quando nós pensamos em estudar comportamento humano complexo, e aqui nós vamos tratar especificamente ou particularmente da inteligência, a inteligência humana, eu desenvolvi uma ideia com os meus colegas e estudantes, que eu chamo matriz de raciocínio. Essa matriz de raciocínio, à medida que eu for falando muito rapidamente dela, e vou decompor ao longo das nossas aulas, e fiz isso, da nossa aula, nossos minutos aqui, e fiz isso ao longo dos meus estudos e livros e artigos escritos sobre o papel da inteligência na sociedade moderna. Todos os construtos que estudamos, vou nomear alguns: inteligência,
dor, criatividade, amor, produtividade científica, liderança, felicidade, bem-estar subjetivo, empatia, vocês nomeiam. Nós temos que nos basear nessa matriz de raciocínio. Ela é composta de 7 grandes questões, sempre o 7 mais ou menos 2, um número mágico que rodeia o desenvolvimento da psicologia desde a década de 50. Primeiro, se aquele construto é uni- ou multidimensional. Pense quantos tipos de felicidade tem, quantos tipos de amores. Nesse sábado, teremos diretamente da Finlândia um neurocientista falando sobre a neurociência do amor. Estejam presentes. Pense na dor, pense na criatividade, pense na liderança, pense no bem-estar subjetivo, felicidade, pense na inteligência. Nós temos uma ou várias inteligências, uma ou várias dimensões que possam incorporar os conceitos ou a maneira que entendemos por inteligência. Temos uma ou várias inteligências. A segunda questão dessa matriz de raciocínio, quais são as influências ambientais ou genéticas? Nós sempre passamos a vida, nós, quando eu falo, os pesquisadores, tentando decifrar ou decompor qual é o papel das influências ambientais ou genéticas. É o grande debate, o grande dilema. Nature and nurture. Qual é o papel da natureza e da criação? Influências genéticas ou ambientais. Eu fui formado numa escola aqui na USP de Ribeirão Preto. Na época em que eu estudei, tudo era fruto do ambiente. Depois, já por volta de ano 2000, 2010, houve um renascer, ou um crescimento, um progresso. Eu diria que inimaginável, né? Que é o projeto Genoma, mostrando qual é o papel dos nossos genes. E a genética molecular, bem como a genética comportamental, daqui a pouco vou mencionar para vocês detalhes, tem tido um papel substancial em mostrar a relevância tanto de uma quanto de outro nos diferentes construtos, na inteligência humana. Eu sempre digo que parecem a vela e a chama, nunca estão juntos, mas também nunca separados. Aonde está no cérebro? Muitos de vocês sempre perguntam, aonde está no cérebro a inteligência? Tem muitas teorias. Quais são as redes neurais, as conexões, as funcionalidades? A neurociência cognitiva estuda essencialmente essas conexões entre, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista funcional, dos comportamentos e quais as redes neurais que podem explicar esses comportamentos, alguns simples, alguns moderados, alguns complexos. O nosso pensar, a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Muitos de vocês já se perguntaram e foram, provavelmente, atraídos pela ideia de que é possível melhorar, enriquecer, fomentar e treinar a inteligência, a felicidade, a inteligência emocional, a criatividade, a produtividade. Será que isso é de fato possível? Alguns acham que sim. Há muitas mágicas cerebrais, há muitos influenciadores, os influencers, tentando vender programas que eles dizem aumentam um pouquinho, um score, o quanto não importa, mas que podem fazer todos inteligentes. Uma outra questão que tem sido motivo de praticamente toda a minha carreira, eu sempre disse de alto e bom som para vocês que eu sou um tirano dos números. Eu sempre digo que se existe alguma coisa
ela existe em certa quantidade e pode ser mensurada. E sigo aqui uma frase antiga do Max Planck, um dos maiores físicos do mundo, do século passado, que certa vez disse: somente é real o que pode ser mensurado. Quais as implicações sociais, econômicas, educacionais, políticas, sanitárias, terapêuticas, religiosas da inteligência humana? Há colegas que afirmam para mim de alto e bom som, e escrevem sobre isso, que a inteligência humana está diminuindo. Às vezes, eu prefiro ter uma posição mais otimista. Talvez seja uma fase da trajetória da humanidade. Talvez possamos, de fato, melhorar e enriquecer. Talvez não conhecemos muito ainda os mecanismos e os processos de fazê-la maior, mas eu tenho um certo otimismo que só podemos crescer. E sempre digo de alto e bom som que o progresso da nação está em como nós educamos os nossos talentosos. E há muitos talentosos nesse gigante chamado Brasil. Muitos estão aqui conosco. Por último, o sétimo item, ou questão da nossa matriz de raciocínio, é o papel da inteligência artificial generativa. E eu sempre a comparo com a inteligência geral, o G, que daqui a pouco eu vou mencionar o que significa. Será que o virtual, esse artificial, vai ocupar todos os nossos espaços, inclusive da nossa inteligência ou inteligência humana geral? Eu acho que realmente ocuparão papéis muito importantes, mas digo de alto e bom som. Os dados primários serão sempre aqueles feitos pela inteligência humana. A inteligência é única ou tem várias? Muitas vezes nós fazemos perguntas. Ô, Givago, tem jeito de eu colocá-la maior? Porque eu acho que ela está agrupando o slide. Muitas vezes, veja, tem jeito de aumentar, daí você consegue controlar ou aonde eu clico? Eu acho que só se eu apresentar eu consigo colocar maior. Não acho que o senhor por aqui consegue modificar. Aí, eu coloquei maior. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei. Quantos componentes ou dimensões da inteligência existem? Será que existe uma habilidade mental que nós chamamos de inteligência? O que torna uma pessoa inteligente? Qual o papel da hereditariedade do ambiente no desenvolvimento da inteligência? O que os testes de inteligência medem? É possível melhorar e enriquecer a inteligência? Há uma inteligência geral ou diferentes níveis de inteligência? Há muitos comentários comuns, vocês sempre ouviram sobre isso. Vou correr um pouquinho agora. O QI é uma expressão do nível de habilidade de um indivíduo em um determinado momento de tempo em relação às normas de idade disponíveis. Darei detalhes daqui a pouco. Os testes de inteligência, assim como qualquer outro tipo de teste, não devem ser usados para rotular as pessoas, e sim para compreendê-las. Inteligência não é uma habilidade unitária, mas é um composto de várias funções. O termo é comumente usado para abranger aquela combinação de habilidade necessária para a sobrevivência e para o avanço em uma determinada cultura. Para o público em geral, o QI não é identificado como um tipo de habilidade,
Na maioria das vezes, as pessoas entendem que inteligência é igual a QI, QI é igual a inteligência. Eu vou mostrar que QI é apenas o reflexo da inteligência. A inteligência é muito mais do que o QI. Definições de inteligência. Um grande estudioso, talvez um dos maiores estudiosos, cujas ideias já duram 120 anos, mas se ressuscitaram, se renovaram em função do projeto Genoma ou em função do conhecimento que estamos tendo acerca das influências genéticas, foi o Spearman. É o mesmo que elaborou a estatística ou a correlação de Spearman, que todos vocês em algum momento já usaram ao fazerem pesquisa. A correlação de ordem, a correlação de Spearman. Ele definiu inteligência como uma habilidade geral, que envolve principalmente a dedução de relações e correlatos. O Binet e o Simon, que há 120 anos, talvez todos vocês sabem ou conheçam que ele e o Simon, Theodore Simon, Alfred Binet, foram os primeiros a elaborarem o primeiro teste de inteligência, como atualmente usamos, desenvolvido em 1904 e 1905, e hoje conhecemos esse teste como teste de Stanford de Binet, porque foi enriquecido, padronizado pelo professor Louis Terman na região e depois na Universidade de Stanford. Talvez seja, além do Wyss e o Weiss, o teste, ou os testes de inteligência mais usados no mundo, inclusive no Brasil. O David Wechsler, que todos vocês conhecem, também. Eu vou tentar reduzir a imagem aqui, porque eu estou perdendo. A capacidade para agregar o global do indivíduo, para agir operacionalmente ou funcionalmente na sua sociedade. O professor Sternberg, Robert Sternberg, todos vocês provavelmente já leram em algum momento o seu livro mais famoso, ele publica muito, mas o seu livro mais famoso é conhecido como Psicologia Cognitiva, Cognitive Psychology, que já está, talvez, na 50ª edição, introduzido os 4 quadrantes do planeta. Ele nos visitou aqui na reunião anual de psicologia há muitos anos e foi presidente da AP, da American Psychological Association, e editor de várias revistas. Mas ele disse que inteligência é a capacidade mental para automatizar o processamento de informação e para emitir o comportamento contextualmente apropriado em resposta às novidades. A inteligência também inclui metacognição, ou metacomponentes, componentes de desempenho e componentes de aquisição de conhecimento. Tem o Howard Gardner, o pai teórico das inteligências múltiplas, ainda ativo. A habilidade ou capacidade para solucionar problemas ou para confeccionar produtos que são valorizados dentro de uma sociedade ou dentro de uma cultura. E há uma definição mais operacional, baseada na ideia da inteligência geral, ou habilidade cognitiva geral, ou o fator G, como nós conhecemos. Que inteligência é uma capacidade mental muito geral para raciocinar, para planejar, resolver problemas, pensar de modo abstrato, compreender ideias complexas, aprender com rapidez. Essa definição foi postada e escrita num artigo em que os autores, um grupo de autores, liderado por um grande psicólogo cognitivo, o Rick Neisser, da Universidade de Cornell, o professor Robert Sternberg participou também, que tentaram, nesse artigo,
deixar claro o que era conhecido e o que não era conhecido acerca da inteligência e do uso que poderíamos ver no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Eu vou falar muito rapidamente. Se tivéssemos tempo, como eu fiz, estudos, e uma tese foi versada sobre isso, de uma estudante minha, como as pessoas em geral pensam o que é inteligência. Vocês sabem muito bem que todos nós temos concepções implícitas acerca da educação, do bem-estar subjetivo, da origem do universo, do trânsito, sobre futebol, sobre criatividade, bem-estar subjetivo e também de inteligência. Essas concepções implícitas permitem entender como as pessoas percebem e avaliam sua própria inteligência, suas habilidades, suas e de outros. Muitas vezes nós falamos que uma pessoa inteligente é uma enciclopédia ambulante. Iremos falar isso mais tarde, quando tratarmos da inteligência, que hoje falamos cristalizada. É uma pessoa que pensa vapt-vupt, que resolve problemas originais inéditos, que é uma pessoa que sabe reconhecer as emoções dos outros, é capaz de orientar-se para os relacionamentos, outros são capazes de orientar para as coisas, para os objetos. Outras pessoas entendem a vida e se envolvem emocionalmente mais com outros do que outras pessoas. Por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, os pais e os filhos. Ontem o professor Olavo deu uma excelente aula sobre o problema da aquisição simbólica. Essas teorias implícitas podem ser úteis quando os pesquisadores suspeitam que as teorias explícitas elaboradas nos laboratórios são incorretas ou enganosas, e ajuda a elucidar as diferenças evolutivas e também as influências interculturais subjacentes a esse fenômeno. Vamos pensar aqui, se perguntássemos aos leigos e depois a especialistas como eles definem ou quais os descritores eles utilizam para definirem inteligência. Vocês vão perceber que não é muito diferente uma da outra. A habilidade prática para solucionar problemas. Quase todos nós, ou as pessoas leigas, dizem que uma pessoa é prática. Pergunte a um bom marceneiro, a um bom torneiro mecânico, a um bom pedreiro, um bom encanador, um bom mecânico. Vocês vão perceber que eles realizam coisas que às vezes nós entendemos que é muito difícil para nós, que temos nível superior, ou que nos achamos mais inteligentes. É a tal da inteligência prática. Identificar relações entre as ideias, ver todos os aspectos de um problema. Outros leigos entendem que é a habilidade verbal, falar clara e articuladamente, ser verbalmente fluente, conversar bem, aceitar os outros como eles são, admitir erros, mostrar interesse e entusiasmo pelas coisas do mundo, que fazem parte do que chamamos de inteligência social, ou o que hoje denominamos de inteligência emocional. Se perguntassem por os especialistas, vocês observariam que há uma grande coincidência, overlapping, intersecção entre o que os leigos pensam e o que os especialistas pensam. Todos têm razão, mas nós precisamos definir melhor para que possamos ter um conceito operacional para podermos fazer pesquisa e investigar ou solucionar aquelas 7 questões fundamentais que mostrei para vocês no meu primeiro slide. Os especialistas também falam que mostrar um bom vocabulário. Vocês vão ver que os nossos testes, Stanford, Binet e muitos outros, dizem ou rezam que temos 2 tipos de inteligência. A inteligência de desempenho e a inteligência verbal.
porque o componente verbal é fundamental em todas as arenas da nossa vida. Mostrar um bom vocabulário, ler com alta compreensão, mostrar curiosidade, ser intelectualmente curioso. Habilidade para solucionar problemas, hábil para de imediato aplicar conhecimento para resolver problemas, tomar boas decisões, possuir problemas de maneira otimizada. E também a inteligência prática, dimensionar as situações corretamente, determinar como alcançar objetivos, missões, metas, mostrar interesse também. Então, há uma grande similaridade entre o que os leigos e o que os especialistas pensam. Depois de ter estudado inteligência um bom tempo e escrito muito sobre isso e refletido sobre o papel dela na sociedade moderna, eu entendo que nós temos 3 grandes dimensões da inteligência. Talvez sejam sinônimos da inteligência. Primeiro, é a habilidade para lidar com a complexidade. Olhem o seu mundo. Cada vez mais complexo. No mundo do passado, pouco tempo atrás, pouquíssimos meses atrás. O que teremos no próximo ano, daqui 3 meses? Nós estamos vivendo um mundo, uma trajetória cada vez mais complexa. Talvez inteligência seja sinônimo de complexidade ou habilidade de resolver problemas complexos. É óbvio que alguns problemas, como disse o Steve Pinker, um grande pensador muito conhecido, se os problemas existem, eles existem para serem resolvidos. Alguns problemas são muito simples. Quase todos nós podemos resolver. Alguns problemas são moderadamente complexos e temos problemas extremamente complexos. E, às vezes, precisamos ter a inteligência coletiva ou pedir auxílio a colegas para nos ajudarem a resolver esses problemas. Felizmente, 99,9%, vocês podem acrescentar outros 9%, são resolvíveis, né? Ou solucionados pela inteligência que tem. Eu costumo também colocar que a outra dimensão é a habilidade para aprender sozinho. Não é possível aprender tudo nos bancos escolares. Houve uma época que tudo que estava no foguete que foi à Lua podia ser colocado num simples pendrive de hoje. Hoje, o celular que vocês usam diariamente pode incorporar todas as bibliotecas do mundo, com muitas imagens, todo o conhecimento que temos sobre a inteligência das inteligências. Então, nós temos que ter a habilidade de aprender sozinho, de definir nossas metas, nossas missões, até para alcançar sucesso na vida. O terceiro item, o terceiro componente, é a habilidade para evitar erros cognitivos comuns, para viver uma longa vida, uma trajetória saudável, como a saúde, por exemplo, cuidar da saúde. Cuidar da saúde é uma tarefa complexa por toda a vida. Nós precisamos ser inteligentes ou ter habilidades para cuidar da nossa pressão arterial, para cuidar da nossa asma, para cuidar da nossa diabetes, para evitar acidentes de trânsito e para muitos outros problemas que precisamos utilizar para evitar erros cognitivos comuns que está agraçando a nossa sociedade. E existe no Brasil a questão das enchentes, das catástrofes naturais, muita água e muito fogo, de um lado. Está faltando inteligência para esse governo e muitos outros do passado. Houve um momento, vocês devem ter
todos, quando eu falar todos, eu suponho que muitos estudaram de uma forma ou de outra, não só os psicólogos, mas tiveram psicologia. Vocês se lembram que nós supunhamos que o QI fosse a idade mental dividida pela idade cronológica vezes 100. Então, essa foi um primeiro pensar, uma primeira fórmula que foi elaborada há mais de 100 anos. Um raciocínio simples, que era colocar o poder de resolução de alguns itens, como o Binet pensou em 1904 e 1905. Esse poder de resolução ele contava em meses e colocava como idade mental, dividida pela idade cronológica. Mas imagine que o nosso poder de resolução pode ir aumentando um pouquinho, mas chega um momento que ele se estabiliza, ele não cresce ad infinito. Mas a idade cronológica nós podemos aumentar. Como vocês podem ver aqui, não é muito rapidamente, poderia chegar um momento que nós iríamos, se utilizássemos sempre essa forma, ficar menos inteligentes. Já estamos, mas não por causa disso. Então, os estudiosos da inteligência ou da cognição humana elaboraram o que nós chamamos de um QI de desvio. Aqui, nessa figura, eu tento representar essa ideia. É o que nós chamamos de distribuição normal. A distribuição normal não é uma curva psicológica, ela é uma curva da natureza. Pense sempre na altura. Poucas pessoas serão muito altas, poucas pessoas serão muito baixas. A maioria está aqui. Do mesmo modo, nós podemos fazer isso com a inteligência humana. Nós chamamos QI de desvio. Poucas pessoas têm inteligência muito alta, poucas pessoas têm inteligência muito baixa. A maioria fica num QI entre 85 a 110, 115. Eu calculei, em algum momento, nos meus escritos, a inteligência do Santos Dumont, a qual eu sempre digo que foi o homem, ou o brasileiro mais inteligente que eu pude descrever. Eu calculei o QI dele por volta de 156. Eu acho que ninguém duvida disso. Aqui é a mesma figura, mas eu mostro aqui que um QI de 136, temos 2 pessoas em 100. Um QI de 160 ou superior, uma pessoa em 100 mil. Obviamente, é como a altura, poucos são altos, poucos são baixos. A maioria fica nessa faixa de 85 a 115. De 70 a 130, nós temos cerca, um pouco mais, um pouco menos, de 90% da nossa população. Isso vale para o Brasil. Aqui é o Binet. Quando dei aula na Université de Paris, 11 em Orsay, eu fui visitar o laboratório e lá tirei essas fotos que vocês podem encontrar em outros lugares. Os testes de inteligência hoje, embora cosmeticamente um pouquinho mais enriquecidos, não são muito diferentes do que ele usou há 120 anos atrás, de forma brilhante. Aqui tem alguns exemplos que não vão tomar muito tempo. A estrutura da inteligência. Essa figura é muito importante para todos vocês e eu vou tomar um tempo um pouquinho mais longo para poder analisar aqui para vocês. É um modelo de inteligência, o desenvolvimento e implicações na sociedade moderna. Aqui temos o contínuo do tempo. Aqui temos os nossos genes. Tudo começa nos nossos genes. O QI, os genes, a nossa estrutura, o nosso patrimônio genético, determina as nossas estruturas cerebrais e também os nossos mecanismos e processos. Esses mecanismos e processos certamente sofrem influência do ambiente físico e também do ambiente social. Essas estruturas cerebrais e processos
determinam a nossa inteligência. Lembre-se, inteligência nós não vemos. É uma variável que nós chamamos latente. Várias variáveis são latentes. Nós não vemos a felicidade. Nós não vemos a criatividade. Nós não vemos o bem-estar subjetivo, a nossa empatia. Nós não vemos a temperatura. A temperatura é um bom exemplo. Nós não vemos a temperatura. Nós sentimos a temperatura. Nós percebemos os efeitos da temperatura. E nós podemos mensurá-la usando Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Os cientistas de laboratório, os físicos, usualmente preferem Kelvin, porque tem o zero absoluto e a unidade de medida é constante. Inteligência do mesmo modo. Nós não podemos vê-la, mas nós podemos mensurá-la e avaliar os seus efeitos. Inteligência afeta o nosso ambiente físico e o ambiente físico afeta a inteligência. E o ambiente social afeta a inteligência e nós podemos afetar o ambiente social. Nós podemos fazer uma aproximação, toda medida é uma aproximação, do que nós chamamos de inteligência, através dos testes de inteligência. São variados e muitas vezes depende de como nós definimos e decompomos o que chamamos de inteligência. Eu vou falar um bom tempo que eu adoto, gosto muito, aprecio muito a ideia da inteligência geral, fator G. Evita muitas polêmicas, mas tem muitos estudiosos que supõem que o N é maior do que 2. Veja, eu posso, todavia, mensurar a inteligência e verificar os efeitos que esses indicadores de inteligência têm na sociedade. São o que nós chamamos os desempenhos socialmente relevantes. Muito importante isso. Muitos indicadores que nós usamos para mensurar no nosso dia a dia são fruto da nossa capacidade cognitiva. Alguns chamam geral, alguns chamam específico. E nós podemos correlacionar. O Galton, certa vez, disse: conte. Eu sempre digo, quando puderem, correlacionem também. As correlações, muitos dizem que é um mantra. Correlação não prova causalidade, mas é melhor tê-la do que não tê-la. Nós podemos enriquecer muito as nossas interpretações, especialmente quando queremos correlacionar o que chamamos de inteligência, ou o QI como indicador, como score, e os desempenho cognitivamente relevante. Vocês podem ver aqui na figura. Essa figura representa bem a ideia. Vocês veem que no mundo real o círculo, ou a ideia da inteligência como uma variável latente, ela não é explicada totalmente pelas habilidades de um teste. Mas, como eu mostro nessa figura, o overlapping. O overlapping é muito grande. E esse overlap, essa intersecção, aquilo que os testes são capazes de medir da inteligência, tem uma alta correlação com o que nós chamamos de comportamento socialmente relevante, que daqui a pouco eu vou apontar para vocês. Vocês nomeiam desde já quais vocês gostariam de correlacionar. Aqui vocês veem que nós temos o mundo ambiental e o mundo genético de duas pessoas diferentes. E elas têm resultados ou desempenhos muito diferentes na sociedade, fruto da interação daquilo que nós chamamos genética e daquilo que nós chamamos ambiental e as suas influências.
Eu vou falar algumas teorias para vocês. O que eu chamo teorias fatoriais, as teorias biológicas e as teorias que nós chamamos cognitivas. Existe a ideia do esperma, as teorias dos fatores múltiplos e os modelos multidimensionais. Como eu disse no início da nossa aula, há várias teorias ou várias aproximações acerca do que nós chamamos de inteligência humana. A partir da análise fatorial criada pelo Spearman, também, e é utilizada até hoje, a ideia foi que nós podemos pedir, bem rapidamente, que as pessoas se submetam a vários testes de inteligência, o que alguns chamam de habilidade, alguns chamam de capacidade. E depois nós vamos fazer uma matriz de correlações entre todas essas habilidades, ou todos esses testes que foram aplicados por uma quantidade enorme de pessoas. Ele fez um procedimento, elaborou um procedimento que chama-se análise fatorial. Imagine que vocês estejam peneirando em Serra Pelada, no Pará, muitos anos atrás. De repente, aquele monte de barro vão peneirando algumas pepitas, algumas penipitas, até que chegam uma pequena partícula que vale muito. Essa pequena partícula é a inteligência humana. Foi assim que pensou o Spearman. Haveria um elemento comum entre todas as habilidades. Seria a saturação de todas as habilidades faria com que houvesse um fator geral, ou um fator de habilidade cognitiva geral. É isso que ele chamou de inteligência. Então, todos os testes de inteligência medem sempre um fator geral e alguns fatores específicos daquela habilidade que estamos querendo mensurar. Eu acho que eu tenho uma figura aqui representativa. Veja, aqui é o G, é o fator geral. Suponha que você tem um teste que seja habilidade numérica, que é altamente saturado de G, essa figura aqui. Talvez a habilidade verbal um pouquinho menos do que o 1, o 2. E talvez menos do que a habilidade social, ou algo assim. Mas todos têm G. Todos são saturados, para mais ou para menos, em maior ou menor extensão ou grau, por G. Então, a ideia do Spearman foi todas as habilidades, quando correlacionadas entre si, geram um fator comum que ele chamou G. Ele baniu o termo inteligência do seu dicionário, porque ele dizia, se tudo é inteligência, fica difícil definir operacionalmente, ter um construto, um conceito para trabalhar. Nós precisamos fazer escolha. E ele elaborou esse procedimento, que é muito utilizado em vários domínios hoje. Ele era um grande estatístico. E interessante, ele era um engenheiro civil do grande Império Britânico naquela época. Mas ele pensou bem. Eu tenho o artigo original e leio sempre quando eu me pergunto o que estamos estudando de fato, se é uma habilidade manifesta ou se é uma habilidade latente. Mas essa ideia do G, fator geral, tem se correlacionado com vários indicadores socialmente relevantes na nossa sociedade. Espero ter tempo para mostrar. Uma outra concepção foi de um estudioso que foi em Chicago, Leon Thurston, que por volta de 38, 41, criou um grande laboratório que existe até hoje, e por lá estudaram grandes psicometristas ao redor do mundo. Ele disse que havia 7 grandes fatores, ou teoria dos fatores múltiplos. Ele resistiu à ideia do Spearman
O Spearman tomou os dados dele, analisou os dados dele e mostrou que todas essas habilidades, para número, fluência verbal, compreensão verbal, memória associativa, raciocínio geral, velocidade perceptual, todas essas 7 habilidades se correlacionavam entre si e geravam o fator que o Spearman defendeu e muitos continuam defendendo até hoje, que seria, de fato, a inteligência geral. Todos vocês já usaram em algum momento os testes de habilidades específicas. Ainda continua sendo usado. Muitos estudiosos do comportamento que aplicam no DRH, em psicologia industrial organizacional, ainda advogam que existem diferentes habilidades específicas. Eu sempre defendo a ideia de que, se eles correlacionarem todas essas habilidades, eles vão chegar ou alcançar a hipótese do Spearman, que vai ter um elemento comum. O importante não são as dissimilaridades, as diferenças, mas a comunalidade, o elemento comum da variância que é explicado pelo próprio gênero. Aqui ainda continua a ideia. Uma das teorias mais aceitas, recentemente desenvolvida, é da inteligência fluida e cristalizada de Hoare e Cattell. Eles, analisando centenas de estudos obtidos de diferentes laboratórios no mundo, um número muito grande de população, ou populações, eles disseram que haveria 2 níveis de inteligência. Primeiro, a inteligência que eles chamaram fluida, que é a capacidade de resolver problemas originais e inéditos. E a inteligência cristalizada, aquela inteligência que nós aprendemos nos bancos escolares, aprendemos sozinho, estudando, aprendemos com os nossos pais, aprendendo na bela trajetória da vida. Tempos depois, mais recente, 1993, John Carroll, veja, 93, poucos anos, são 30 anos, 31 anos, analisou tabulou mais de 400 bancos de dados aplicados. Eu sempre falo quadrantes do mundo, e chegou à conclusão de que haveria 69 habilidades que nós chamamos específicas, não vamos aqui nomear, envolvendo até pessoas que são hábeis, como os esquimós, a reconhecer diferentes tonalidades de branco, ou são capazes de tocar diferentes notas musicais, ou são capazes de provar diferentes sabores ou tipos de vinho. Existiriam, então, a camada mais ampla, que incluiria a inteligência cristalizada e a inteligência fluida, mas existiria, lá no ápice, lá no pico, o G de Spearman. O interessante é que, quando a gente pergunta aonde é possível treinar, aonde é possível enriquecer, por enquanto, vocês devem levar como uma mensagem que as habilidades específicas e habilidade cristalizada nós podemos, talvez, aprender ou enriquecer. Tem mais ou um maior peso das habilidades, das influências ambientais. Mas, todavia, a inteligência geral, a habilidade cognitiva geral, sofre uma menor influência do nosso ambiente, da nossa trajetória de vida. Tem um papel maior aqui, ou sofre um papel maior aqui, das habilidades genéticas. Ao longo do desenvolvimento dos estudos de inteligência, apareceram 3 grandes teorias.
a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, que eu vou falar muito rapidamente, a teoria do triarca do professor Robert Sternberg, que eu disse, os dois, Gardner e Sternberg, são ainda grandes pensadores influentes. Houve um momento que, para qualquer concurso público, professores do ensino médio fundamental, eles tinham que conhecer as teorias das inteligências múltiplas do professor Gardner. E tem uma área que tem ainda constantemente sido objeto de especulações e desenvolvimento, que é conhecida como inteligência emocional, ou, como chamavam no passado, inteligência social. Como o governo determinou nas diretrizes das novas diretrizes curriculares, que são o ensino ou o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Vamos mostrar rapidamente. O professor Sternberg disse que haveria 3 formas de inteligência, cada um com um papel muito importante. A inteligência analítica, que é muito comum nos itens acadêmicos ou de resolução de problemas, cuja resposta é única, como nós conhecemos muitos testes de inteligência. A inteligência prática, que é o que muitas vezes nós queremos quando chamamos alguém para entrar na nossa casa, para reformar o telhado, o encanamento, a parte elétrica, mexer no nosso carro e muitas outras atividades do nosso dia a dia, a inteligência prática. Não tem resposta única correta, existem respostas corretas. E a inteligência criativa, que depende muito da situação, e muitas vezes o governo vende a ideia de que criatividade é inovação e que os nossos cientistas, os nossos investigadores, o nosso povo deve inovar. Mas como inovar sem ter muita inteligência? E também suporte econômico e social. Aqui tem a ideia representada num triângulo, a inteligência analítica, a criativa e o prático. É uma boa teoria e o professor Sternberg desenvolveu instrumentos para mensurar. Mas o grande problema, parece que inescapável, é que toda vez que correlacionamos essas habilidades ou inteligência, chegamos a um denominador comum, que é a inteligência geral. Parece que, mesmo não querendo, o espírito está sempre conosco. O Sternberg disse que, segundo a teoria triarca, as pessoas podem aplicar sua inteligência a muitos tipos diferentes de problemas. Muitos de vocês apontaram aqui. Por exemplo, algumas delas podem ser mais inteligentes diante de problemas acadêmicos abstratos, ao passo que muitas outras podem ser mais inteligentes diante dos problemas práticos concretos. Todos nós podemos ser úteis à nossa sociedade, à nossa trajetória. A teoria não define uma pessoa inteligente como alguém que necessariamente se destaque em todos os aspectos da inteligência. O importante é dar o máximo de seu esforço para maximizar os seus potenciais e minimizar as suas fraquezas. O professor Gardner já supôs a existência de 7 quando ele começou, atualmente 10. E atualmente nós podemos incluir a inteligência digital. Eu sempre, quando encontro algum problema a respeito do uso de ferramentas digitais, eu pergunto a um estudante meu, a alguém mais próximo, sempre mais jovem, porque eu percebo que eles têm maior facilidade para o manejo das ferramentas digitais. O professor Gardner entendeu que haveria variadas formas de inteligência. A inteligência linguística,
a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência musical, a sinestésico corporal, sinestésico com C, inteligência interpessoal e a intrapessoal, que muitas vezes nós chamamos de inteligência emocional. A naturalística. Todos conhecem o Chomsky, que vive no Brasil, é casado com um brasileiro. Domínio e amor pela linguagem, pelas palavras. Vocês conhecem muitos escritores. Vocês já ouviram eu falar do Machado de Assis, do Fernando Pessoa, o Felipe Roth, Jorge Amado, Zé Saramago e muitos outros. Lógico, matemática, o exemplo típico, o Albert Einstein. Ele aparece um pouquinho naquele filme Oppenheimer. Oppenheimer foi um grande cientista, físico, que coordenou o grande laboratório de Los Alamos. Vocês já ouviram falar da Frida Kahlo, uma alta inteligência espacial. Esse é um colega, Ruben Ricciardi, aqui, que rege, né, a nossa orquestra sinfônica na universidade. Ele tem uma alta inteligência musical. Vocês poderão encontrar Beethoven, Goethe, Carlos Gomes. Vocês poderão encontrar Gilberto Gil, Caetano Veloso, a família Caymmi e muitos outros. A família Caymmi, a família Caetano e a família Gil, parece que todos nasceram para serem músicos, também poetas. Gilberto Gil e o Caetano, todos eles, e Ney Matogrosso, muitos outros, que eu sempre digo que a Globo deveria fazer um programa. 8 ou 80. É a mesma coisa. A corporal sinestésica, Martha Graham. As inteligências pessoais, o Gandhi. O Darwin, o naturalista. A existencial, Dalai Lama. Importante que os testes psicométricos são importantes, mas não são os únicos exclusivos. Não repousam unicamente na análise fatorial. As diferentes capacidades de inteligência podem ser isoladas à medida que emanam de regiões distintas ou de módulos cerebrais. A tarefa importante da pesquisa atual seria identificar quais estruturas são responsáveis por cada uma dessas formas de inteligência. Tem um grande problema na teoria do Gard, que é difícil de mensurar todas. Nós podemos apenas mensurar 2 ou 3. A ideia da inteligência emocional é um tema. Ainda essa semana, uma revista aqui que é muito comum, semanalmente, em Ribeirão Preto, a editora da revista Revide me liga pedindo para dar um depoimento sobre o papel da inteligência emocional. Muito boa a ideia, muito elusiva, mas o grande problema dela é que também não podemos mensurar como os testes de QI, de inteligência, que já perduram por 120 anos. Mas tem um papel elusivo. Todo mundo acha que é uma habilidade diferenciada. Começou por um divulgador da ciência, Daniel Goleman, que já esteve N vezes aqui no Brasil. Num grande movimento, ele acabou publicando um livro, em 1995, contestando a ideia de que inteligência cognitiva, o fator G, como foi escrito num livro de 94, um ano antes, por Richard Bernstein, um grande analista do comportamento e pró-reitor na Universidade de Harvard, e o Charles Murray, que está vivo
e que foi recentemente assessor do Obama, escrever um livro, A Estrutura de Classe e o Papel da Inteligência na Sociedade Moderna. E o Daniel Goleman, contestando muito das hipóteses lá levantadas, argumentou que inteligência emocional teria um papel melhor e que talvez deveríamos conhecer o QE além ou para além do QI, e que o QE seria mais importante para o sucesso na vida. Ele especulou que haveria 5 dimensões. O importante é conhecer as emoções, administrar emoções, motivar a si mesmo, reconhecer as emoções nos outros e manejar relacionamento. Certamente, muitas dessas habilidades ou componentes da inteligência emocional são importantes, e o Gardner havia mencionado isso também, para o sucesso numa sociedade em que se cobra muitos relacionamentos bem-sucedidos, seja no casamento, na liderança, na psicologia clínica, nas relações entre as pessoas. Um dos grandes, os teóricos, que escreveram muito e definiram, bem antes que o Goleman, em 1980, foi Meyer, Salovey e Caruso. 2 deles foram reitores ou são membros do Conselho de Administração, são psicólogos, da Universidade de Yale, até onde eu conheço. Eles disseram que inteligência emocional é composta de aptidões, habilidade ou capacidades mentais para percepção e identificação emocional. Envolve reconhecer e inserir informações do sistema de emoção. Facilitação emocional. Utilizar a emoção para melhorar os processos cognitivos. De vez em quando nós falamos que deu branco, porque a cognição é lenta, as emoções vêm rápido. Como disse o Daniel Kahneman no seu livro, rápido e devagar. Às vezes eu digo devagar, devagarinho, talvez imitando o Martinho da Vila. Entendimento emocional envolve processar mais informações emocionais, enfocando a resolução de problemas. O entendimento emocional envolve o processamento cognitivo das emoções. Talvez exista, de fato, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Mas será que a inteligência emocional é um estado ou é um traço? É uma habilidade particular? Não sabemos ainda. Se for um estado, se aproxima muito mais das teorias de personalidade. Se for um traço, se aproxima mais do desenvolvimento das teorias da inteligência. Aqui eu tento representar, então, a identificação das emoções, colocá-las dentro de um contexto, administrar e fazer uso no nosso contexto para alcançar as metas, os objetivos. Uma coisa percebi como verdadeira ao longo dos meus estudos com a equipe que o Renato mencionou, ao estudarmos os impactos da pandemia da Covid-19. As nações que tiveram sucesso mais rápido para lidar com os problemas da Covid foram as nações dirigidas por pessoas que foram mais hábeis em lidar com as emoções do seu povo. Em geral, foram dirigidas por mulheres. Exemplo da Nova Zelândia e muitas outras. Nós vamos falar agora de algumas abordagens biológicas. Nós precisamos entender, além das abordagens cognitivas, aonde está no cérebro, qual a biologia, quais os indicadores biológicos que nós podemos analisar, fazendo
de particular interesse, uma análise das correlações entre os nossos testes de inteligência e aqueles indicadores biológicos ou geneticamente determinados. Vamos falar, é uma área muito interessante. Compreender a inteligência em termos do funcionamento do cérebro, em particular, e do sistema nervoso em geral. Nós podemos analisar a velocidade de condução neural, o metabolismo cortical de glicose, o tamanho do cérebro e também a genética comportamental e genética molecular. Temos grandes avanços nessa área. Alguns estudos mostraram que a condução neural, pessoas que têm um QI mais alto, em geral, a correlação é razoável por volta de 0,60, às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo dos controles das variáveis. Nós podemos encontrar correlações boas entre a velocidade da condução neural em qualquer nível. Pense no reflexo de Babinski, ou o potencial evocado e muitos outros dessa ordem. Até Nistag correlacionam-se com os resultados de QI. Quanto maior o QI, maior a velocidade de condução neural. Muito curioso é o relacionamento com o consumo de glicose. Pessoas inteligentes demais consomem pouca glicose. Às vezes eu digo, parece que as pessoas muito inteligentes nunca estão cansadas. É comum a gente ouvir professores falarem assim. Aquele aluno nunca está cansado, ele sempre pede mais tarefa, ele sempre quer problemas mais difíceis para serem resolvidos. Enquanto outros nem começaram as aulas, já estão pedindo férias. São devagarzinho, ainda que possam chegar lá. E é interessante, quanto mais complexa for uma tarefa, as pessoas mais inteligentes gastam menos energia para resolver respostas cognitivamente complexas. No passado, muito criticado, os estudos mediam o tamanho do cérebro do recruta. Como não tinha ferramentas boas naquela época para mensurar o volume líquido do cérebro, hoje nós temos, eles mensuravam o tamanho do capacete do recruta. O curioso é que havia uma boa correlação. Também há estudos mostrando o volume hoje, mensurado através de técnicas avançadas da neurociência cognitiva, por exemplo, a fMRI, ressonância magnética funcional ou estrutural, tem mostrado uma correlação razoável, acima de 0,40, quando se trata de população muito grande. Também, quando nós medimos o tempo de reação, simples. Por exemplo, apresentamos 2 barras verticais na tela aqui conosco e perguntamos às pessoas, as 2 barras são praticamente idênticas de tamanho, uma pequena diferença. Algumas pessoas demoram uma eternidade para dizer qual que é a maior, mas algumas pessoas, sim, rapidinho. O curioso é que há uma alta correlação entre o QI e o processamento de informação. Pessoas mais inteligentes respondem mais rapidamente. E isso embasa toda uma teoria que nós chamamos teoria do processamento de informação. Outro desenvolvimento que cresceu muito, que eu vou tomar um tempo a mais para vocês, porque é muito interessante, é o papel da natureza e da criação na inteligência. É o que nós chamamos genética do comportamento, ou genética multivariável. Há muitos livros sobre isso. Conheci um psicólogo chamado Robert Plume, que analisou muito o papel da inteligência, o papel do nosso genes na inteligência e no desempenho escolástico. Eu vou mostrar daqui a pouco. Esse conhecimento é muito importante nos dias de hoje, dentro do cenário da educação. O professor Julio Torales falou muito rapidamente
sobre o papel do conhecimento que nós temos de inteligência, de cognição, de neurociência cognitiva no sistema educacional. Há uma distância muito grande. Eu diria que os educadores nada conhecem, e mesmo muitos psicólogos, sobre genética do comportamento. Nós não conseguimos levar a psicologia cognitiva, a genética e a neurociência para dentro das escolas. Parece intransponível, parece que essa ponte não tem fim. Sempre ela é destruída por algum momento. Mas todos precisam saber, incluindo nós aqui, que quanto mais estudamos a genética do comportamento molecular, mais nós conhecemos do ambiente, do papel do ambiente. É o contrário do que todo mundo pensa. Genética não significa determinismo. E vou falar um pouquinho. Precisamos conhecer o que significa influência genética. Primeiro, a dimensão do que chamamos hereditariedade. Nós temos 10 dedos nos membros superiores, 2 mãos, 2 braços, uma cabeça, 2 narinas, um nariz, 2 ouvidos, 10 dedos nos membros inferiores, 2 pernas, 2 olhos. Esses são traços hereditários, não varia na população. Todos nós, nascidos aqui, em Israel, no Líbano, na Ucrânia, na Rússia, nos países nórdicos, no belo Portugal, na linda Espanha, nos 4 quadrantes do país, Brasil. Esses traços não variam, eles são constantes na população. Então, são hereditários. Há um gene que especifica esse tipo de traço hereditário. Por outro lado, há um termo novo que nós chamamos de herdabilidade, que muitos analistas confundem, dizendo que hereditariedade é igual a herdabilidade. São conceitos diferentes. Herdabilidade é a variação de um traço na população. O melhor exemplo, a altura. A altura é 99, pouquinho. Vocês põem o 9 que vocês quiserem, geneticamente determinado. Mas olhem aqui todos vocês que estão me acompanhando. Olhem na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa. As pessoas têm diferentes scores da altura. Também tem do peso, também tem do indicador de massa corporal. Então, a herdabilidade é um traço que varia na população. Como mostrei lá na curva normal, a inteligência expressa por um quociente, que é o QI de desvio, um indicador estatístico, e muitos outros indicadores, seguem uma distribuição normal. Algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos. A maioria fica na média. Também do ambiente. O ambiente tem 2 grandes divisões. O compartimento, a categoria. Um é o ambiente compartilhado. É o ambiente que é igual para todos nós. Quando nascem filhos ou gêmeos idênticos, há gêmeos monozigóticos e dizigóticos, daqui a pouco vou falar, nós sempre achamos que criar todos igualmente, dando as mesmas condições humanamente possíveis, o mesmo óculos, a mesma canjica, o mesmo arroz doce, a mesma camisa do São Paulo, do Remo, Zivago e Renato, do Corinthians, do Flamengo.
fazendo tudo igual, nós vamos achar que esse ambiente compartilhado vai tornar todos iguais. Até quando? Qual é o time? Quais são os principais agentes desse ambiente compartilhado? Será que o ambiente compartilhado vai manter todos iguais ao longo de toda a trajetória da vida? O outro ambiente não compartilhado é o ambiente que é particular, que é específico de cada um. Às vezes nós falamos microgenético. Mesmo dois irmãos monozigóticos, originados, gerados do mesmo óvulo, os dizigóticos são iguais irmãos dito normais, né? Só que os dizigóticos nascem um atrás do outro, vamos dizer, quase juntos, enquanto que os irmãos ditos normais, 9 meses depois, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos nós sabemos que 9 meses é o padrão. Vamos ver o papel de cada um. Isso que nós chamamos de genética. Como que nós estudamos isso? Através de experimento social, da adoção. Experimento biológico, os gêmeos. Por exemplo, imagine, gêmeos monozigóticos. Por alguma razão de guerra, ou as vicissitudes da trajetória da vida, um vai viver numa família muito rica ao nascer. Outros vão viver numa família miserável. E nunca viram os seus pais biológicos. Eu vou mostrar daqui a pouco dados dos gêmeos monozigóticos, os irmãos adotados. Vamos voltar um pouquinho. Então, são os experimentos. Essas ideias foram criadas, foram elaboradas por Francis Galton, que alguns dizem era primo irmão do Darwin. Alguns dizem que talvez tenha sido o homem mais inteligente do mundo. Eu não disputo. Eu falei de herdabilidade. Está aqui uma figura que eu não poderia deixar de colocar, prometo. Até 8 horas eu termino. Eu sempre acho que tenho todo o tempo do mundo. Não tenho. Veja, qual é a herdabilidade da cor dos olhos? Da pesquisa genética, 95%. Da altura, 80%. Lembre-se que o máximo é 100%. Quanto maior o valor, significa maior o peso dos genes, das influências genéticas. Veja, a altura, 80%, o peso, 70%, câncer de mama, 10%. Prevenção é o melhor segredo nesse caso. Úlceras estomacais, 70%. Esquizofrenia, 50%. O autismo, 70%. Varia um pouquinho. Alguns tempos atrás chegaram ao absurdo de dizer que os pais e os professores seriam responsáveis pelo autismo. Absurdo. A incapacidade de leitura, 60%. O desempenho escolar, 60%. A habilidade verbal, 60%. Reconhecimento de face, 60%. A habilidade espacial, 70%. A inteligência geral, 50%. Traços de personalidade, 40%. Depende de quais fatores, entre os 5 grandes fatores. Vou mostrar essa figura que é muito importante. Aqui nós temos as faixas etárias. De 4 a 6 até adulto. Vejam que temos intervalo. Aqui nós temos o papel da genética. Aqui o papel do ambiente compartilhado. Aqui o ambiente não compartilhado. Vejam vocês. A genética ou a influência genética aumenta com a idade. Vejam vocês. Vou repetir. As influências genéticas aumentam com a idade. Ao contrário do que todo mundo pensa. Todo mundo pensa que apenas no início da vida a genética é importante. Eu sou o que sou, vocês são o que são. O Givago e o Renato
são o que são, graças ao seu respectivo patrimônio genético. Quando chega na nossa idade, mais de 80% dos nossos comportamentos, não os socialmente educados, desempenho escolástico, por exemplo, são determinados pela influência genética. O ambiente compartilhado, que é muito importante nos primeiros anos de vida. Por isso é importante a importância de ensinar nos primeiros anos de vida. Eu chamo o time. O time são os primeiros 4 anos de vida, alguns falam 7 anos. Tudo bem, ninguém pode medir exatamente com precisão. Mas quando chega na idade de vocês, o ambiente que é igual para todo mundo perde o seu valor, chega a zero. Enquanto que o ambiente não compartilhado é constante ao longo de toda a vida, cerca de 20%. Aqui eu mostro, por exemplo, a correlação entre QI, teste de inteligência, resultados, a inteligência mensurada, entre gêmeos idênticos, monozigóticos, que nunca viram seus pais biológicos, se correlaciona altamente, cerca de 0,86, o máximo é 1, entre irmãos e com seus pais biológicos que eles jamais viram na vida. E se correlaciona quase zero com os pais que os adotaram. E quanto mais distante for o parentesco, o grau de parentesco, menor a correlação. Se é adotado, cai um pouquinho. Não é um aqui, porque tem erro de medida. Nós não temos controle sobre todas as variáveis que investigamos. A vida tem mais variáveis. Como eu disse, é uma aproximação os testes de inteligência. Os testes de inteligência medem o que nós chamamos de inteligência manifesta. A inteligência latente, nós não podemos mensurá-la diretamente. É como a temperatura lenta, mas nós podemos mensurar. Aonde fica no cérebro e quais as relações entre as redes neurais e inteligentes, chegando ao fim. Aonde está no cérebro a inteligência? Vocês ouviram muitos dos nossos colegas que nós podemos conceber aqui a estrutura do cérebro, o lobo frontal, parietal, temporal, occipital, cerebelo. Há outras estruturas, como hipotálamo, o sistema límbico, que o Renato e outros falaram muito sobre o papel na dor social, nas emoções e outros comportamentos dessa ordem. Então, nós precisamos saber que tipo de inteligência nós estamos falando. Um pouquinho. Aqui é o cérebro, né? O corpo caloso, o córtex pré-frontal é muito importante, a amígdala, o hipocampo, o cerebelo, é muito importante. Dentro da neurociência cognitiva, eu tenho alguns escritos, depois o Renato vai mandar, algo que escrevi muito sobre a neurociência da vida cotidiana, mostrando vários construtos, onde estão no cérebro, em quais estruturas, quais as conexões da felicidade, da dor, emoção, a liderança, a empatia, inteligência, assim por diante. Mas há uma teoria muito interessante que chama-se teoria da integração entre os lóbulos frontal e parietal. Tem um colega que chama Richard Hayer e o Roberto Colum, que é um colega espanhol, primeiro americano, que escreveram muito sobre isso. Tem até um livro chamado Neurociência da Inteligência, ou Neurociência da Cognitiva. Aqui vocês veem, né, uma representação da, como a gente fala, ativação
para a resolução de tarefas envolvendo memória de trabalho. A figura superior mostra especialmente onde são ativadas a parte aqui fala numérico verbal, identificação de objeto, espacial, né? E também solução de problemas. Na outra figura também, porque a ferramenta que nós chamamos ressonância magnética funcional permite nós investigarmos quais áreas do cérebro são ativadas enquanto estamos realizando, por exemplo, uma habilidade verbal, resolução de problemas, por exemplo, um quebra-cabeça, palavra cruzada, ou resolvendo problemas complexos ou problemas mais simples, ou problemas de dificuldade moderada, em qualquer nível de habilidade que possamos. Ou um teste geral, vocês já ouviram falar no Raven, ou Raven, de John Raven, que é um teste que mede inteligência geral. E tem uma inteligência geral avançada para pessoas que têm nível superior. São testes que medem o que nós chamamos fator G. O curioso é que o VIS, que o VICE, foram testes construídos pelo David Wechsler na década de 30 e até o comecinho de 40, ao longo da guerra. Ele não imaginava que as correlações entre todas as habilidades que ele supôs serem pertinentes na avaliação da inteligência se correlacionassem de forma elevada entre si. E todas elas geraram um fator G. A teoria, ou os testes de inteligência de Stanford, de Binet, de Weiss e outros, né, criados antes da década de 40, antes, os iniciantes, nos primórdios da mensuração dos testes, eles não conheciam quase nada sobre o cérebro. Hoje, nós temos testes baseados no conhecimento que nós temos e sabemos muito sobre o cérebro. Eu vou pular essa parte, porque eu vou responder nas perguntas. Eu vou falar, para terminar, as implicações da inteligência no desempenho escolar, econômico e sociais de saúde. Vou tentar. Aqui temos uma distribuição normal. Poucos têm QI muito alto, poucos têm QI muito baixo, a maioria fica na média. E aqui temos vários resultados socialmente relevantes. Eu vou centrar mais no desempenho escolástico, onde eu estudei com maior intensidade. Além da inteligência, que nós chamamos individual, alguns estudiosos se preocuparam em analisar a inteligência ou as diferenças de inteligência nacionais, entre nações. É óbvio que nem sempre encontraram resultados baseados em testes de inteligência validados e com fidedignidade. Mas sempre tem, quase todos os lugares do mundo, as pessoas já se submeteram a um teste. Ou testes que medem eventos ou desempenho socialmente relevante. Um desses desempenhos é o que nós chamamos o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que o Brasil participa como um dos países convidados. Normalmente saem os resultados de 2 em 2 anos, às vezes 3 anos. O último que saiu, acho que foi 2022. E o Brasil se encontra sempre
entre os 5 últimos lugares do mundo. Xangai, entre os primeiros, em seguida, os países escandinavos. Portugal, que tinha um resultado baixo, talvez como no meio, nos últimos 30 anos, graças a umas modificações que um professor que analisa o comportamento, formado em matemática, talvez o professor Francisco Cardoso de Portugal esteja nos ouvindo, conhece bem, conseguiu implementar um programa de desenvolvimento das habilidades que mudou o raciocínio. Eu vou falar dessas relações entre QI e o PISA, Programa Internacional das Escolas. Eu analisei os dados do Enem no Brasil, porque o Enem eu tenho os dados estado por estado. Um dia voltarei aqui para falar para vocês sobre isso. Então, eu vou falar sobre a importância do capital humano no desenvolvimento socioeconômico dos indivíduos e da nação. Primeiro, dos indivíduos. A condição humana tem sido fundamentada na desigualdade. De fato, todas as sociedades conhecidas têm sido caracterizadas por algum tipo de desigualdade. A tarefa da pesquisa contemporânea sobre a estratificação é descrever os contornos e a distribuição da desigualdade e explicar sua persistência, apesar da moderna ênfase nos valores igualitários ou estratificados. Atualmente, muitos políticos, por causa das eleições, vão falar que pretendem resolver o problema da desigualdade. Eu vou avançar a teoria. Só há maneira de resolver as desigualdades se fomentarmos, se enriquecermos as habilidades cognitivas dos cidadãos, das pessoas. E é possível de fazer. Há muitas teorias, climáticas, geográficas, modernização, culturais, psicológicas, dependência em sistemas mundiais, neoclássica multicausal, mas poucos falam do papel das habilidades cognitivas. Eu me preocupei e outro sobre o papel. A minha definição de inteligência é aquela do fator G. É uma capacidade mental muito geral para raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de modo abstrato, compreender ideias complexas e aprender com rapidez. Aqui vocês veem que as habilidades verbal, perceptuais, memória, todas elas, com seus subcomponentes, se correlacionam muito bem com o fator geral de inteligência. Isso são dados, é um fato. Não há disputa em relação a esses dados. Aqui vocês veem a variância comum de G. G explica uma grande parcela dos nossos resultados em quaisquer testes de habilidades que vocês queiram usar. É inescapável. Não tem jeito de sair desse dado principal. É a inteligência estável? É uma pergunta. Veja, nós estamos falando na inteligência fluida. A inteligência cristalizada certamente pode ser enriquecida ao longo do tempo. Mas as correlações entre teste de inteligência aplicado por pessoas quando elas tinham 11 anos de idade e agora, no ano de 2000 e pouquinho, muito sobrevivente, a correlação foi altíssima, 0,73. Então, a inteligência que tem agora é a mesma que eu tinha quando eu tinha 7 anos. Ela é um fator estável, apesar de muitas coisas terem mudado ao longo da minha vida e dessa população inglesa, que foi um estudo que acharam por acaso do professor Thompson.
Qual é o papel preditor da inteligência medida por testes padronizados? Nível micro socioeconômico individual. Veja aqui que beleza, a correlação do QI-G, o G, fator geral, com inglês, literatura, matemática, ciência, geografia, português, ou inteligência verbal, não verbal, numérico. 0,81. O máximo é 1. Com resultado acadêmico, 0,69, 64. A educação dos pais é nada. Não se correlaciona. A renda é nada. O TSA é elevado. Correlações entre QI e o desempenho educacional. Varia de 0,40 a 74. Quanto mais complexa for a tarefa escolástica, maior a correlação. Nível de complexidade, como eu disse, varia de 0,30 a 0,60. Quando a complexidade é moderada, 0,30 a 0,40. Quando o nível de complexidade é baixo, 0,23 a 0,25. Quanto mais complexa a tarefa, maior a correlação. No emprego, o nível de complexidade e a correlação é por volta de 0,50. Quando o nível de complexidade é baixo, a correlação é baixa. Veja, olha aqui que interessante. Entre renda e o QI, vocês veem quando o QI é muito alto, a renda é muito elevada. E para pessoas mais velhas, obviamente, quando a gente é muito jovem, a gente não tem renda. Então, veja, quando o QI é muito baixo, a nossa renda é baixa, em qualquer que seja a faixa etária. Mas quando a gente tem um QI muito alto, em termos populacionais, em termos médios, a nossa renda é maior. Por que o QI é o melhor preditor de desempenho no trabalho? É um teste que tem muita validade, a validade é alta e é baixo custo de aplicação. É o preditor mais investigado durante 120 anos. Ele prediz formação ocupacional e desempenho no trabalho. O construto do que é inteligência é muito mais fácil de entender do que centenas de outros construtos psicológicos. Nós conhecemos muito, atualmente, de genética molecular. Pulei essa parte intencionalmente, porque o conhecimento está crescendo, mas a genética comportamental mostra que há uma alta herdabilidade na inteligência. Também há uma alta correlação entre inteligência, saúde e longevidade. Entenda? Dados médios. Pessoas que têm QI mais alto vivem mais tempo. Em média. Vocês vão sempre encontrar exemplos contrários de um lado ou de outro. Quem morre primeiro? Por que as pessoas inteligentes vivem mais tempo? Talvez o QI seja uma armadura, um registro arqueológico de traumas cerebrais e corporais que ocorreram antes de medir essa capacidade intelectual. O QI está associado às condutas mais saudáveis, como não fumar, controlar a pressão, a glicose. Vocês nomeiam? Ajuda-nos a obter a maior escolaridade. Os testes QI valorizam alguns aspectos do nível de integridade funcional do organismo. Nós gerenciamos melhor os nossos riscos. Às vezes a gente fala, por que os japoneses vivem tanto? Os escandinavos vivem tanto? Basta observar os comportamentos inteligentes de gerenciamento de risco que eles têm. Aqui. Quando nós falamos do nível macroeconômico nacional,
As realizações humanas, vou mostrar uma figura, sempre estão nesse nível. Aqui. São as eminências. Eu vou mostrar alguns. Vocês vão dizer, eu acho que eu já li sobre isso. Está aqui. Vocês já ouviram falar de todos esses homens. Fizeram grandes coisas, grandes realizações. Eu coloquei aqui o Santos Dumont porque sempre me perguntavam por que eu não incluía um brasileiro. E eu calculei. Há um procedimento de calcular o QI das pessoas que não se submeteram, até onde conhecemos, à inteligência, a teste de inteligência, em função do que eles fizeram. Por isso que, quando eu era menino, eu perguntei ao meu pai por que algumas pessoas estavam sempre na enciclopédia ilustrada daquela época. Meu pai, analfabeto, boia fria, disse, porque são inteligentes. Jamais esqueci disso. Realmente, eram pessoas que fizeram a diferença na sua época. Aqui os nomes. E termino. A aula de hoje, fico aqui. Inteligência, nas suas diferentes teorias, sejam com habilidades específicas, cognitivas, ou motoras, ou emocionais, sociais, têm tido grande papel, ou são importantes na sociedade moderna. Eu entendo que o progresso de uma nação, especialmente um país vulnerável, pobre como o nosso, tem que valorizar o papel da inteligência cognitiva. Uma maneira de promover, de enriquecer, de desenvolver o crescimento econômico, o bem-estar social, mitigar as desigualdades, ou pelo menos reduzi-las substancialmente, só há um mecanismo, um processo, é promover, é enriquecer as habilidades cognitivas dos nossos estudantes. Eu acho que os governos, municipal, estadual e federal, têm que promover o desenvolvimento cognitivo dos jovens. Lembro aqui um comentário que um professor meu húngaro, já falecido, eu falo húngaro de alto e bom som, porque a Hungria, um país pequeno, tem 10 ou 11 prêmios Nobel em todas as áreas do saber. Ele dizia sempre, Zé Aparecido, é melhor uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. O governo brasileiro, desculpe a crítica, só pensa no conteúdo, numa cabeça cheia. Tem que desenvolver o raciocínio, promover o desenvolvimento cognitivo. Para alcançar isso, é enriquecendo as suas habilidades cognitivas, especialmente a inteligência geral, a inteligência fluida, a inteligência, o G, a inteligência geral. E isso não é difícil de fazer. É possível fazer um programa, como os portugueses fizeram, de promoção da habilidade cognitiva, levando em conta as diferenças individuais, culturais que existem nos nossos 27 estados. Nós estamos fazendo errado, eu diria, baseado na minha teoria. Devemos promover as habilidades e não o conteúdo. Como eu disse, é melhor uma cabeça bem feita, e é possível fazer isso, do que uma cabeça cheia. Muito obrigado por estarem conosco nesse dia de hoje. Paro por aqui. Pode voltar, Givago.
Givago, o microfone. Obrigado, professor. Eu estava falando aqui que teve alguém que comentou aqui no chat. Essa foi a aula mais inteligente do curso. Bondade. Não. É exagero. Olha, o nosso chat pegou fogo durante a sua aula, viu? Muitas perguntas. Treta da boa, tá? Não foi ruim, na verdade, foi treta da boa. Eu separei aqui algumas perguntas, depois eu vou abrir também para o Leonardo poder colocar, mas eu vou colocar aqui algumas questões levantadas pela turma, né? Então, aqui, a Simone fala sobre se nossas emoções influenciam ou interferem diretamente no nosso nível de inteligência. Geralmente falando, ou globalmente falando, sim. Desde o livro do Damasio, o grande neurocientista português, radicado nos Estados Unidos, Antônio Damasio, até um dos últimos livros dele é como o cérebro criou o homem, não é isso? Ele tem um livro muito conhecido que é O Erro de Descartes. Eu gosto muito do livro do Daniel Kahneman, onde mostra o pensar rápido e o pensar lento. Eu acho que afeta, mas, Simone, é uma pergunta que aqueles que advogam a ideia da inteligência geral vai dizer que não, que inteligência emocional está incorporada dentro da ideia da inteligência geral. Pessoas que são muito inteligentes, elas são capazes de ter um sistema inibitório, como alguns teóricos dizem, maior, um sistema de recompensa maior. Eles são capazes de controlar melhor as suas emoções do que aqueles que têm inteligência menor. Mas, partindo da hipótese de que é possível decompor a inteligência em variados componentes, e um deles seria a inteligência emocional, nós temos que acreditar que são dois níveis. Nós não podemos dizer se o cérebro acaba integrando esses dois níveis num só sistema, um sistema único, mas que haveria diferença entre a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Você, certamente, muitos outros, já ouviram falar na ideia de que a pessoa sabia tudo de cor para a prova do Enem, para um processo seletivo, e, de repente, deu branco. Ficou extremamente ansiosa, ou apagou tudo, ficou muito estressada. Tem diferenças individuais, certamente. Então, as emoções poderiam afetar o desenvolvimento cognitivo de algumas pessoas. Aí vem aquilo que eu sempre digo. A psicologia, essencialmente, lida com as diferenças individuais. Senão, não haveria a necessidade de ter a psicologia se todos nós tivéssemos a mesma inteligência, o mesmo grau de vulnerabilidade, o mesmo traço de personalidade. Mas vamos entender que é possível, não é, ter todas essas diferenças de distribuição normal, inclusive na inteligência emocional. Então, poderia haver um grau de vulnerabilidade maior das emoções afetando a parte cognitiva. Então, vamos entender que há uma distribuição nessa interferência das emoções na cognição. E também da cognição nas emoções, porque a interação dos dois lados, né, bijetura.
Algumas pessoas cognitivamente controlam muito bem as suas emoções em Sim. toda circunstância. Outras pessoas não. Tem uma questão que foi levantada aqui no grupo que gerou muito comentário, que eu acho que vai nessa linha do que o senhor está falando, que foi aqui um comentário da Cecília. Está aqui. A Cecília, ela pergunta para o pessoal do chat, né, e isso deu vários comentários aqui, é que muitas vezes a inteligência termina atrapalhando a vida da pessoa, né? Ela perguntou lá para o pessoal quem concorda. Alguns disseram que não, outros disseram que sim. Então, como é que o senhor vê Tudo bem. esse Vamos questionamento aí? partir. Vamos levantar a hipótese de que isso seja possível. Veja, eu sempre digo, pessoas que têm inteligência muito alta, o Renato já me ouviu eu falar N vezes sobre. Se ela tiver um fracasso na vida, a culpa é dela. Exclusivamente dela. Porque o sucesso na vida é igual. Eu sustento essa ideia. Veja o meu livro sobre o olhar da inteligência. Eu tenho, o americano fala strong position, uma posição forte sobre isso. Pessoas que são extremamente inteligentes, se tiverem algum fracasso na vida, a culpa é dela. O sucesso na vida é igual. O QI, a inteligência, vezes, oportunidade, vezes, hard work, trabalho duro. Por que vezes? Porque se um deles for zero, tudo dá zero. Mas nem todas as pessoas aproveitam as oportunidades igualmente. Por isso que o dilema democrático entre o que está dentro e o que está fora, a natureza e a criação, é um problema que vai persistir sempre. Todos acham que um bom governo é dar oportunidade para todos. Não é só isso. Por isso que eu disse promover as habilidades cognitivas. Porque algumas pessoas aproveitam muito bem as oportunidades, outros não conseguem aproveitar muito bem as oportunidades que têm. Eu vou atribuir à sua inteligência, eu vou usar a habilidade cognitiva. Mas vamos acreditar que é possível que isso ocorra ao longo da trajetória. Mas ela falou muitas vezes, eu gostei da palavra muitas vezes, ela quis dizer, em alguns momentos, não é? Porque nós falamos aqui em média, sempre em média, tá? Porque se formos procurar, vocês poderão dizer, a pessoa era muito talentosa, muito inteligente, mas fracassou na vida. Outras pessoas, como diz o Goleman, nunca teve um QI muito alto, mas de repente virou uma pessoa muito talentosa e rica. Todo mundo traduz sucesso na vida como dinheiro. Não. A gente não precisa de muito dinheiro para viver, a gente precisa, na média, para satisfazer as nossas ambições, mas nossas ambições não podem ser como se estivéssemos disputando um salto de vara nas Olimpíadas. Cada ano, cada 4 anos, aumentamos o nível da barra. É praticamente impossível. Inteligência, a gente não pode aumentar tanto. Os teóricos falam que, talvez, como a altura, aumentamos de 2 a 3 pontos de QI de geração para geração. Talvez porque sanitarismo, exercício, educação, saúde e assim por diante. Mas eu quero crer que sucesso na vida depende muito das suas habilidades cognitivas. A vida é uma bela trajetória envolvendo a complexidade para resolver problemas. Somente aqueles que tiverem boa inteligência ou elevada, acima da média, poderão
encontrar os maiores benefícios dessa sociedade desigual. Maravilha. Renato, você quer fazer perguntas aí? Opa! Eu já teve uma pessoa no chat que até falou, Renato, faça a minha pergunta. Mas eu aqui coloquei em favoritos mais de 18. Eu vou fazer uma pergunta da Manuela Dias. Que eu acho que o professor Zé Aparecido já falou e não sei se ele poderia acrescentar algo. Existe relação entre inteligência e hereditariedade? Ok, herdabilidade. Vamos chamar hereditariedade. Veja, no caso dos gêmeos, vamos pegar o termo hereditariedade. Gêmeos monozigóticos. Então, monozigóticos fecundados pelo mesmo óvulo. São os gêmeos idênticos. O QI de ambos se correlaciona por volta de 1. É 0,86. Sempre por volta desse valor. Muito próximo. Significa que os mesmos genes determinam o comportamento ou o desempenho num teste de inteligência. Nós estamos falando de inteligência como sinônimo dos testes ou dos scores de inteligência. Então, a hereditariedade mostra que aquelas que compartilham 100% do patrimônio genético, 2 irmãos gêmeos, têm um QI muito alto. QI, se for alto, 2 irmãos idênticos. Se for baixo, os 2 irmãos idênticos vão ter baixo. O interessante é que eles vão ter o QI correlacionado, por isso que é correlação, que varia de 0 a 1. De forma elevada com o QI dos pais biológicos que eles jamais viram na vida. E os pais que os criaram, com o QI dos pais que os criaram, não tem correlação. Tem no início dos anos, até 4, 5 anos, depois diminui, porque os estudos longitudinais são importantes. Então, a hereditariedade, do ponto de vista dos genes que são compartilhados, tem um papel importante. Mas nós falamos que inteligência é herdável do ponto de herdabilidade. É um traço que varia na população. Diferentes pessoas têm diferentes QI, diferente inteligência. E, em geral, essa inteligência é estável. Eu mostrei naquela tabela de hereditariedade. Ela permanece, em geral, ao longo de toda a vida. O QI que eu tenho hoje, com 72 anos, certamente foi igual ao QI, não me medir, mas quando eu tinha 4 anos de idade. Esse é o estudo famoso do professor Ian Deere, que é da Escola de Londres, que estudou longitudinalmente crianças que eram de um estudo que ele obteve, do professor Thompson, que resolveu medir a inteligência das crianças de toda a Escócia e guardou esses dados. Aí o professor Ian Deere descobriu esses dados. Aí ele falou, vamos chamar essas pessoas que, quando tinham 11 anos de idade, agora vamos aplicar, eles devem ter 77, por isso 60 anos, 70 anos depois. Vamos mensurar a inteligência deles outra vez. Oh, que surpresa! A correlação foi por 0,70. Então, veja, a inteligência que tinham por 11, 10 anos de idade, iguais a que tiveram muitos 60 anos depois, 77 anos de idade. E o mais interessante, o QI foi preditor do tempo de vida, doenças cardiovasculares, doenças psiquiátricas, desempenho escolar. O Terman analisou, chama os termites ou termites, analisou, aplicou teste de um grande número de crianças. Quando ele começou, as crianças escolares lá na Califórnia, depois acompanhou durante toda a vida. 3 deles ganharam o Prêmio Nobel.
Vários deles foram artistas, escritores, vários se tornaram multimilionários, ricos. Aqueles que tinham quem? Aqueles que tinham QI mais elevado. Esse é um estudo famoso do Terman, aquele que levou o teste de inteligência para os Estados Unidos, o teste de inteligência de Binet e Simon, criado em 1905. E eles, depois do teste de inteligência, se tornou Stanford Binet, porque ele foi professor na Universidade de Stanford. Inteligência é importante. Tá, eu tenho uma pergunta, professor, que, assim, a partir de quando a gente deve mensurar a inteligência em crianças, sem que isso seja um problema para elas? Porque, dependendo do resultado, a criança vai se achar muito inteligente ou pouco inteligente, e o meu medo como educador é que isso pudesse modificar o desempenho escolar das crianças e coisas assim. Em crianças com desenvolvimento típico, a partir de quando a gente deve usar essa informação de inteligência delas e como trabalhar isso dentro de um processo educativo, sem que isso se torne um peso para elas, pelo menos? Sim, você pode mensurar lá testes de inteligência que podem ser aplicados jovenzinhos, né, pré-escolástico, no jardim da infância, como nós falamos aqui. Né? Sim. O ideal, a maioria dos testes de inteligência requerem que ela tenha a capacidade de expressar ou resolver algum problema, né, de construção de blocos, de montagem, tamanho, forma, orientação, que são o teste do VISC, o VAIS, ou mesmo Stanford Binet. Há uma centena, para não dizer milhares, sem exagero, de testes de inteligência. Alguns figurativos, alguns de desempenho, alguns verbais, alguns não verbais. Testes bons, nós falamos, são aqueles testes que não demandam a cultura, não requerem muito da cultura ou escolaridade. São os testes não verbais, são os testes, como o Raven ou Raven, das figuras. As figuras. Tem um teste de dominó que não tem nada a ver com dominó, né, no passado. Alguns testes devem ser, primeira coisa, devem ser padronizados, normalizados, devem ser baseados em normas, porque um teste é o resultado de um momento para aquele grupo de crianças que servem como norma, e o resultado de uma criança é comparado. Como eu sei que alguém está mais alto? Você leva o seu filho pequeno no pediatra. Num primeiro momento, você ficou muito preocupado com a altura, especialmente a altura, que é um traço muito visível. Não é? Você pergunta, então, para o pediatra, a altura do meu filho está normal? O seu filho é masculino? O pediatra vai comparar com uma tabela brasileira, agora tem, provavelmente do IBGE ou do IPEA, do Censo Mensurado. Antigamente, a gente olhava a tabela americana. E se ela é do sexo feminino, nós vamos olhar numa norma feminina, porque sabemos que a altura varia. Não é? Então, nós olhamos o resultado de alguém comparando com uma norma. Então, é possível mensurar a inteligência de crianças pequenas, mas tem algo muito importante, Givago. Normalmente eu falo muito rapidamente. O teste do pezinho, que sempre fazemos para saber se tem um problema genético de uma desordem, um gene, uma desordem, a fenilcetonúria, em especial, que traz um retardo mental. Depois nós fazemos uma intervenção social. Nós eliminamos o tipo de alimento que pode levar a essa desordem, fenilalanina, né? Eu escrevi muito sobre isso no meu livro de Genética da Inteligência, que eu mostrei no início da palestra. Num futuro mais próximo, nós vamos fazer o teste da saliva e já podemos determinar 200 desordens geneticamente determinadas.
O problema com a inteligência, comportamentos humanos complexos, é que é poligênico, mas nós podemos ter um score poligênico e poder prever no futuro qual vai ser o nosso desempenho escolástico, qual vai ser a nossa inteligência. Mas tem muitas coisas que os cientistas sabem, eu mesmo, mas é melhor não falar. Deixa para depois. Ok. Tem uma pergunta aqui do Maurício, que eu acho que cabe dentro desse debate, que pergunta ao senhor se o senhor é a favor da educação diferenciada e específica àqueles que apresentam características de superdotação ou AH. Certamente. Eu tenho um livro que eu não coloquei aí na capa, que chama-se A Fraude Educacional Brasileira. Alguns disseram que foi o melhor livro que eu jamais escrevi. Eu não acuso ninguém, eu digo que é exatamente isso que você está perguntando. Os talentosos, os que têm superdotados, ou que têm inteligência elevada, você pode incluir os criativos, tal como aqueles que estão abaixo, que nós chamamos, que têm dificuldade ou alguma incapacidade cognitiva. Nós não estamos falando de pessoas que têm lesões, hein? Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da distribuição normal. Pessoas talentosas, nós também devemos educá-las. Por isso que eu usei a expressão. O progresso de uma nação está em como nós educamos os talentosos. Só que os talentosos têm um grande problema na sociedade brasileira, como também em outras sociedades. Quando faltam recursos, eles são os últimos a entrar. Quando faltam recursos, eles são os primeiros a serem. É como a ciência brasileira. A hora que tem que fazer corte, eles cortam aonde se pode inovar de fato. Aí eles falam, precisamos inovar. Criam reitoria ou pró-reitoria de inovação, etc, etc. Mas para ter inovação, para inovar, a correlação é 0,81 entre inteligência e inovação. Por isso que eu uso a expressão, às vezes, elite cognitiva. Essas pessoas talentosas também necessitam de ajuda. Maravilha. Professor, já estamos caminhando para 2h30. E a impressão que foi há pouco. O pessoal aqui estava super animado também com isso. Eu quero fazer só uma pergunta que alguém fez aqui no chat. Na verdade, tem várias perguntas nesse sentido. Eu acho que eu vou passar rápido várias perguntas para poder a gente ver. Então, a Simone perguntou uma coisa interessante aqui. O que pode aumentar ou expandir a inteligência? E a Vanusa perguntou aqui se aqueles jogos, caça-palavras, xadrez, Tetris, sei lá o quê, aumenta a inteligência. Então, há coisas que a gente pode fazer para aumentar a inteligência ou desacelerar qualquer perda que a gente possa ter? Ok. Para mim, é fácil de responder, porque eu tenho uma teoria sobre isso. Mas o Renato já me perguntou e me cutucou várias vezes. Ele fica um pouquinho irritado com essas mágicas cognitivas cerebrais dos influencers que tem em qualquer canal televisivo. Talvez a hora que vocês tentam entrar no nosso curso, apareça lá alguns programas dessa hora. Bem, eu prefiro um pouquinho ser generalista num primeiro momento. Dependendo do tipo de interpretação ou composição da inteligência, se você pensar que tem inteligência verbal, inteligência espacial, inteligência musical, variadas, nós podemos pensar que alguns treinos podem melhorar ou enriquecer essas habilidades, não é? Mas, se você pensar na inteligência geral, como eu mencionei, que está lá no ápice, no vértice superior, nós não vamos mudar muito, porque ela é geneticamente determinada.
Mas eu vou ser técnico agora. Tá? Primeiro, um colega certa vez disse, Arthur Jensen, um grande conhecedor da inteligência humana, ele disse que não gastaria 50 centavos de dólar americano num programa que prometesse melhorar a inteligência. Talvez eu não gaste R$1 num programa desse tipo. Mas não posso fazer nada a não ser criticar. Eu chamei aqui os vendedores. Aqui na minha terra tem uma pessoa que vende muito essa ideia, e eu já chamei, que chama-se os vendilhões da inteligência. Mas, tecnicamente, a gente faz o seguinte, olha bem, eu acho que Simone e outro. Primeiro, qualquer programa de melhoramento da inteligência precisa mostrar um delta entre o pré-teste e o pós-teste. Esse delta tem que ser positivo. São como as dietas, medido antes e medido depois. Medida depois tem que mostrar que você perdeu peso ou você ganhou peso. Segundo critério, precisa ser duradouro. Tirar da intervenção o programa, aquela habilidade, aquele delta, vou representar, subiu, tem que permanecer elevado. Mas o que ocorre com os estudos é que a hora que retira a intervenção, volta ao que era antes. Porque ninguém pode ultrapassar o seu nível biológico. Terceiro, precisa generalizar. Se você aprendeu o verbal, melhorou, precisa alcançar o espacial, o lógico matemático. Isso não ocorre. Quando muito, só fica no verbal. Então, a gente melhora, mas só o verbal. Eu mesmo posso ser testemunha disso. Eu escrevo para divulgar ciência. Eu aprendi muito com o meu editor falando. O senhor não pode passar de 2.500 toques. Eu sempre escrevo 6.000 toques. Aprendi muito o uso das palavras e a propriedade de cada uma delas. Eu treinei. É como o Rogério Ceni, que era o goleiro do São Paulo. Ele era o primeiro a treinar todos os dias, bater falta e bater pé. Ou o Michael Jordan, de cada 10 arremessos, acertava 12. Nossa. Nunca errava, porque treinava todo dia. Mas o xadrez melhora a habilidade espacial. O jogo de dama, os videogames, melhora algumas habilidades específicas, mas não vai aumentar a sua inteligência para resolver problemas originais e inéditos. Lamento. Maravilha, maravilha. Leonardo, alguma palavra antes da gente se despedir? Não. Maravilha. Eu agradeço, então, aqui, em nome da organização aqui, professor José Aparecido, muito obrigado por essa aula inteligente, por essa energia, por ser tão inspirador para a gente aqui que está na pesquisa, mas eu fico mais feliz ainda de ver um público tão variado, aguentar aí as 2h30 e contra todas as normas da neurociência em educação, que diz que a aula tem que ser rápida e tal, mas uma aula como essa é quase impossível de tirar um olho de tanta informação legal que a gente tem para trocar aí de informação. Muito obrigado, professor. Obrigado, Givago, Renato. Depois eu mando os livros, o link, né? Acho que você já tem. Pode disponibilizar quando puder. Maravilha. Então, obrigado, boa noite a todo mundo do chat. Leonardo, professor José Aparecido. Valeu, hein? Tchau, tchau. Valeu. Vocês. Obrigado por estarem presentes.